Querido catequista, querida catequista da Arquidiocese de Curitiba, quero me dirigir a você e vou até sua casa, por este meio, para falar de um tema que já se tornou recorrente nas reflexões pastorais na vida da igreja no Brasil, mas é um tema falado, porém ainda não suficientemente conhecido ou integrado na espiritualidade dos nossos agentes de pastoral, sejam leigos, sejam religiosos, seja também nós padres, nem sempre estamos devidamente atentos à grandeza contida na leitura orante da palavra. Mas agora eu quero falar com você, catequista. Tema: leitura orante da palavra. Como se faz? Que passos é preciso palmear? Por quais meios começar? É um caminho. Nada está pronto. Catequese é a educação da fé, mediante esse processo de ecoar. Catequese, eco, você já ouviu isso muitas vezes, ecoar a voz do próprio Senhor. Então, esse tempo que temos, meia hora, vamos aqui nos ocupar em alguns indicativos de como se faz a leitura orante. No momento seguinte, nós vamos fazer a leitura orante. Tenho aqui algumas linhas, em poucas linhas, aliás, uma tentativa de simplificar o que é uma tradição secular. Algumas linhas explicativas. Gostaria, antes de lhe dizer, de lhe destacar, querido catequista, que é leitura orante da palavra e não leitura orante da Bíblia. A leitura orante da Bíblia, ou leitura da Bíblia, é tomar o livro, abrir, ler o seu conteúdo, interpretar, numa espécie de exercício intelectual, interpretar e explicar, mas sem um vínculo pessoal com o interlocutor. Palavra inspirada. O interlocutor é o Espírito de Deus. Pois bem, a leitura orante da palavra, diferente da leitura da Bíblia, é uma maneira de dialogar com uma pessoa, como uma carta que recebemos de uma pessoa que amamos. Nós lemos, até sorrimos, relemos, dependendo do caso até damos um beijo. Foi beijo num papel? Foi beijo num escrito? Em letras desenhadas, ou buscamos a pessoa que escreveu? Claro, buscamos a pessoa que escreveu. Ler uma missiva é ler uma carta de maneira pouco pessoal. Agora, ler uma carta foi uma pessoa que enviou a mim, e eu escrevo para uma pessoa. Aquela letra é portadora da ternura de um para o outro. Aqui é a ternura de Deus que se fez letra, e a leitura orante da palavra é, na letra que eu tenho, eu busco a pessoa. Então, isso é leitura orante da palavra. Supõe oração, intimidade, afeto, o desejo de ouvir quem fala. E para isso há métodos.
Aqui nós vamos passar para as páginas seguintes e os vários passos que nós precisamos, aos quais nós precisamos nos dedicar passo por passo. Vamos ver o passo 1, passo 2, passo 3 e vamos de maneira cadenciada explicar. Eis aí, você pode ver, estou aqui, quero lhe mostrar. O primeiro passo é pacificação interior. Do que eu estou falando quando quero me referir a pacificação interior? Leio as primeiras linhas, mas olhe, você poderá dispor. R$ 2,50 é só para os custos. Poderá dispor aí na sua casa, ler, reler poucas páginas muito breves. Veja, 16 páginas, letras de fácil leitura. Primeiro passo, pacificação interior. Do que quero falar com pacificação interior? Venha comigo. Veja, este primeiro passo ainda não é leitura orante, mas sem ele não é possível ao catequista preparar-se para a oração. É quase como querer abraçar sem braços, não dá. Esse primeiro passo, ele é decisivo. Por quê? Venha comigo, observe aqui. Uma das mais frequentes dificuldades que se ouve por parte de quem está em busca de experiências pessoais de oração, refere-se aqui ao problema da falta de concentração para poder orar. Eu sento para orar e aí começo. Quero falar com o Senhor e quero especialmente ouvi-lo. Mas daí é o telefone que toca, é a criança que chama a mãe ou o pai, é o latido do cachorro do vizinho que dificulta a concentração, é a recordação daquela conta que eu esqueci de pagar, e assim vai. Quase, ou então aquela frase difícil que me machucou ao longo do dia. Tudo isso aflora justamente na hora de orar. Claro que compromete o encontro interpessoal com o Senhor na sua palavra. Como fazer para vencer isso? Eu estou vendo aqui o primeiro passo. Como é que se faz? Veremos no parágrafo seguinte. Como é que se faz? Como é que se vence? Vamos ver, vai indicar como fazer. Você pode acompanhar aqui. Eis uma sequência bem simples, mas efetiva, que muito ajuda a pessoa a se concentrar. O primeiro, veja aqui, letra A. Novamente, vou repetir, está ao seu acesso, R$ 2,50. Pois bem, buscar uma posição confortável que favoreça o relaxamento do corpo. Parece coisa óbvia, mas vez por outra, a tensão aparece até no modo como nos posicionamos. É com este corpo que eu vou orar. Eu tenho que predispô-lo a uma necessária quietude. Quietude que predisponha minha interioridade a focar-me num ato muito de tal seriedade que é um encontro com Deus. Até com as pessoas que nós amamos, nós não nos sentamos de qualquer modo. Há toda uma dignidade a ser protegida.
também no encontro com Deus. Primeiro momento, buscar uma posição que favoreça o relaxamento. Se é com este formoso corpo que eu vou orar, ou é com ele, é mediante a corporeidade que eu vou me encontrar com a palavra, e temos que educar este corpo para o encontro orante, para a oração. Então, se a primeira letra A estava a mencionar a necessidade de uma posição que favoreça o recolhimento e o relaxamento, o momento B, sempre desta pacificação interior, vamos encontrar aqui, com os olhos fechados, sem pressa, vou tentar sentir os órgãos do próprio corpo. Parece estranho, mas olhe, se você, numa posição de relaxamento, fechar os olhos e tentar sentir os seus cabelos, parece digno de riso, mas para você sentir os seus cabelos sem tocar nele, precisa concentrar-se. Pode sentir os seus ouvidos sem tocar neles. Pode tentar concentrar-se no ar que penetra as suas narinas, passa pela garganta, traqueia e chega aos pulmões. Tente sentir isso. Para sentir é preciso centrar-se. Todas as atenções se voltam para este dinamismo biológico. Pode sentir seus braços sem tocar neles. Pode tentar sentir o coração a bater no seu peito. Tudo isso requer que toda a capacidade sensorial de cada um se volte para um único foco. É um exercício de predisposição do corpo, porque eu vou me encontrar com meu Senhor. Se eu fosse falar com um amigo, com uma amiga, está aí diante dos olhos, o diálogo seria mais fácil, mas com Deus, com Ele conversamos a partir de dentro de nós. Observemos ainda o momento seguinte, alguns minutos de concentração. Depois passa-se a sentir os braços e para o início, pode ser o corpo inteiro, mesmo que demore no começo. Tentar sentir o cabelo, os olhos, os ouvidos, os ombros, o coração a bater. Pode sentir, concentrar-se, sentir as nádegas, a coluna, os órgãos sexuais, as pernas. No começo demora um pouco, aos poucos nos habituamos. E tudo isso, a concentração é como um exercício físico. Exercitando-nos, também familiarizamos-nos. Depois, isso ocupa alguns minutos, 3 a 4 minutos. E então vem o segundo passo. Vamos a ele. Aí está o segundo passo. Com o corpo condicionado, a composição interior elaborada, então eu vou fazer uma invocação ao Espírito Santo. O Espírito de Deus inspirou quem escreveu. O Espírito de Deus agora é convidado a inspirar quem vai ler, para que eu não acolha apenas letras e pensamentos, mas para que eu acolha o afeto comunicado mediante estas letras. Digamos assim, um exemplo. A mãe que contempla o desenho da sua criancinha, fez um desenho para a mamãe. A mãe vai olhar para aquele desenho de um modo. É o seu filho, é a sua filha.
Eu que não sou a mãe, e posso até ser algum parente, vou olhar para aqueles mesmos riscos e tintas, não terei a mesma leitura. A mãe olha com afeto, eu posso olhar como os primeiros rabiscos de uma criança que começa os seus primeiros passos. Assim aqui, então, o exemplo pode parecer muito banal, mas é ilustrativo. Eu invoco o Espírito Santo no segundo passo. E não é preciso muitas palavras ou muitas demoras. O mais importante é a sinceridade do que vou pedir a Deus. E vou pedir o que a Ele? Um pedido simples, porque Deus é simples. Mas eu vou pedir a um Pai amoroso, que me fez capaz de amar e de amá-lo, a pedir que com o dom do seu Espírito Santo eu possa acolher esta palavra. O Espírito Santo é o amor de Deus, para que eu acolha com amor esta palavra. Aqui também é como orar. Orar é como abraçar, não é possível ensinar alguém a abraçar. Pode até ver, mas depois se torna gestos espontâneos que brotam do coração. A oração tem esse dinamismo. Temos então um terceiro passo. Depois que eu fiz o meu pedido ao Senhor, minha invocação do Espírito Santo, também muito espontânea, eu não preciso elaborar pensamentos completos. O que eu preciso é de singeleza, de verdade de coração naquilo que eu falo ao Senhor. Isto enquanto invoco o Espírito Santo. É muito comum aquela oração: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Você deve saber. Pode seguir aquela ou outra, mas um grande pedido, que o Espírito de Deus venha orar em mim. Paulo andou dizendo que é o Espírito, andou escrevendo, que é o Espírito que ora em nós. E então, chegamos ao terceiro passo. Olhem, você não precisa multiplicar muitas palavras, nem para perdoar, nem para pedir perdão. O que é preciso é sinceridade de coração. Acompanhe comigo aqui, observe este ato, o do perdão, perdão oferecido, perdão pedido, perdão oferecido e perdão solicitado, porque todos precisamos. Esse ato é o melhor caminho para encontrar a paz. E se não consigo perdoar em meu coração, se faltam as forças, então se pede ao Senhor que venha Ele a dar o perdão, que por enquanto ainda não é possível ao orante. Eu não consigo, Ele sim. Estamos preparando a nossa interioridade para orar. É por isso. E aí temos o terceiro passo. Ou já estamos chegando ao quarto. Agora sim eu vou ler atentamente o texto escolhido. Vou ler também lentamente. Eu tenho aqui um exemplo diante dos olhos que eu abri agora. Vendo ele as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se os discípulos. E ele se pôs a falar e os ensinava. Por que ler atentamente e por que ler lentamente? Viu, querido catequista, querida catequista, não é simplesmente, vou ler de novo um texto que já conheço. Sim, já conheço, quantas vezes?
Mas não é aqui, não é esta a questão a ser abordada. Venha comigo, vamos aqui, ó. Agora, tendo preparado a interioridade, eu já me concentrei, eu já pedi perdão, eu já ofereci o perdão. Já pode o orante ler o texto da palavra. É melhor começar, se ainda não está muito treinado, com os evangelhos sinóticos, Lucas, Mateus ou Marcos. Não deve ser uma leitura apressada, é preciso ler várias vezes, sem pressa. Por quê? Porque eu me concentro e tento observar os gestos, vendo ele as multidões. Vamos observar. Subiu a montanha, sobe a montanha. Observar momento por momento, como se aqueles gestos todos fossem uma sequência ordenada, de maneira que ao ler, eu também leve a minha imaginação e a minha capacidade de reflexão àquelas cenas. Jesus olhou, comoveu-se, tocou, e então o leproso viu-se curado, um gesto depois do outro, como que se passasse de leitura de um texto para um cenário, um jogo de cenas que eu observo. De maneira que não são apenas as ideias de Jesus e suas palavras, mas os seus gestos, os seus movimentos, os seus olhares. Não esqueça, o olhar do Senhor é um olhar é o olhar do Filho de Deus. É o Filho de Deus olhando, tocando, comovendo-se, falando, silenciando. E é este o modo, aquelas cenas todas que eu contemplo. E então temos o outro passo, vamos a ele. Eu li lentamente, atentamente. E aí é imaginar o cenário apresentado pelo texto. Por exemplo, é outro passo. Viu as multidões, subiu a montanha, ao sentar-se, aproximaram-se dele os discípulos. Eu já li 1, 2, 3 vezes talvez. Lentamente, atentamente, eu fecho os olhos e começo a imaginar, olhos fechados, Jesus olhando para as multidões. Posso imaginar o passo seguinte, o Senhor Jesus subindo a montanha. Eu posso imaginar mais um passo, os discípulos que se achegam a Ele melhor. São imagens que eu construo na minha mente e contemplo os movimentos, os gestos e as palavras do Senhor. Este é o 5º passo. Sempre ocupa alguns minutos. Criar apenas as imagens que eu li, não outras. Não fala das vestes de Jesus, se era assim, não fala dos cabelos de Jesus, não vai falar dos calçados dos discípulos, não, somente aquilo que a palavra reportar. Senão a gente divaga, né? E aí começamos somente aquelas imagens que o texto propõe. Mas aquelas podemos ir a fundo, criar todas as imagens que aflorarem, desde que sejam coerentes com o que o evangelista escreveu. E então temos um 6º passo. Você poderá ler atentamente depois, catequista, se quiser. Aqui tudo é muito rápido, mas leve para casa, leia. Não são páginas pesadas, 19 pagininhas, incluindo o prefácio, a introdução, o índice. Ou seja, não é uma leitura pesada. E aí vamos
ao sexto, eu considero o mais importante: inserir-se no texto. Composição do lugar interior, perdoar e pedir perdão, leitura do texto atenta, releitura, depois vamos nos inserir no texto. Observemos aqui. Vendo Jesus as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Eu não sou Jesus, mas eu sou um dos discípulos. Nem diz aqui os nomes deles, exatamente para que eu possa pôr o meu nome. O Senhor subiu à montanha, os discípulos subiram também, aproximaram-se e ele se pôs a falar. Eu me coloco naquelas cenas. O Senhor se sentou, provavelmente os discípulos também se puseram próximos. Quem sabe se sentaram. Lá estou eu. E o Senhor olha para mim e começa a dizer também a mim e aos outros. Eu, catequista, e a todos os catequistas de hoje. Bem-aventurados os pobres em espírito. É como se ele estivesse a olhar para mim e eu ouvindo. Eu me pus lá naquelas cenas como um dos protagonistas. Mas não sou apenas um ator como se fosse um teatro. É uma experiência que eu vivencio lá em casa, recolhido no meu quarto, ou em alguma sala, em algum momento de silêncio. Pode ser mais tarde para que as crianças estejam já a dormir, ou levantei mais cedo para que não haja outras perturbações. Eu escolho o melhor horário, mas é o meu encontro com o meu Senhor. Estou a ouvi-lo. É que nas nossas orações, quase sempre somos nós a falar, né? Falamos e multiplicamos palavras e mais palavras. E o Senhor Deus que acolha e que atenda logo porque estamos em apuros. Isso não é encontro entre pessoas que se amam. Oração é encontro interpessoal com Deus. É preciso tempo, é preciso paciência, é preciso reencontros, são necessários muitos momentos de quietude. E as palavras pronunciadas pelo Senhor, outrora, lá na montanha, agora, eu inserido que estou naquele cenário, aquelas palavras, observe aqui, eu estando lá no cenário, é como se eu ouvisse o Senhor a falar a mim, Dom Peruso. Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja, o Senhor Jesus passa a ser um dos, ou melhor, eu, discípulo, passo a ser um dos personagens daqueles que eu acabei de ler. As palavras pronunciadas por Jesus valem para mim. Sua ordem, e depois anunciai o Evangelho a todas as nações, por exemplo. Eu fiz uma leitura orante, é como se o Senhor tivesse olhado para mim. Vai. E eu sou catequista. Sentir o Senhor a dizer a mim, vai, anuncia aqueles catequizandos, estarei convosco, com vocês, com você, catequista, que tem nome, paróquia, bairro, bem situado, estarei contigo até o fim, vai. Ou então, a sua ordem, ou então o seu pedido, o pedido que o Senhor pode fazer a mim,
a solicitação de que eu tenha também compaixão daquele povo. Tenho compaixão deste povo, são como ovelhas desorientadas, sem pastor, como se o Senhor tivesse dito isso a mim. E eu conheço lá na paróquia pessoas desorientadas, e o Senhor estaria a pedir: seja orante para que não faltem operários. Eu entrei dentro do texto. Eu estou lá naquele jogo de cenas, como se o Senhor estivesse a olhar nos meus olhos e dizer a mim tudo o que Ele disse outrora àqueles interlocutores do seu tempo. O seu pedido, a sua recomendação, a sua exigência: quem quer me seguir, tome sua cruz e venha comigo. Talvez eu esteja vivendo momentos difíceis, tentado até a me queixar porque a missão é exigente. E aí o Senhor estaria a olhar para mim e dizer: vem comigo. E quem quiser, quem entregar a sua vida por minha causa, este também vai ganhar. Como se o Senhor estivesse a olhar para mim ou para você. Para nós, é para mim, para você, para todos os que fazem leitura orante. Um diálogo personalizado. Senão a oração se torna apenas fórmulas repetidas até inconscientemente. Isso é apenas multiplicar palavras. Agora, oração é encontro pessoal. Mas então, quando é que eu vou falar ao Senhor? Parece que... E o meu pedido? E eu quero orar para pedir isso, aquilo, mais aquilo. É verdade, e temos necessidades, e são justas necessidades. É a criança que está doente, é o salário que é baixo, é o emprego que não vem, é a dificuldade matrimonial ou familiar, é a crise com alguns parentes, enfim, quantos pedidos justos que temos ao Senhor. Mas se chegarmos com uma lista de pedidos e só apresentar pedidos, não há encontro com a pessoa de Jesus Cristo. É reivindicação, até com a tentação de termos um cristianismo sem cruz. Não existe. Então, onde entra o meu pedido e a minha súplica? E o outro passo vai nos ajudar. Depois que eu entrei naquela cena, criei as imagens, mergulhei no contexto, torno-me um dos protagonistas, deixo o Senhor me falar. Agora eu posso também falar. São as minhas palavras de adesão. Propósito. Somente agora o catequista orante fala. A palavra do Senhor fora lida com inteligência, com a imaginação, e o orante tornou-se um dos personagens. É como se tivesse entrado no texto. Agora eu vou falar ao Senhor uma palavra de gratidão, uma súplica, a manifestação de uma esperança, ou seja, e de anunciar o Evangelho a todas as nações. O que eu vou responder ao Senhor? Não é necessário que eu faça os pedidos pessoais que eu tenho agora. Eu vou dizer a minha oração. Sim, meu Senhor, vou me encontrar com os catequizandos e lhes apresentar Tua palavra. Vou. Primeiro eu respondo à palavra do Evangelho, à palavra do Senhor que me falou no Evangelho. Ao final eu posso também fazer o meu pedido. Senhor, meu filho está doente, meu casamento não anda bem,
Meu emprego está a perigo. Meu parente está hospitalizado. Aqui os vizinhos estão com tais e tais dificuldades. Depois que eu tiver ouvido, eu vou falar sim das minhas justas necessidades. Mas eu não preciso me concentrar nas necessidades. O Pai sabe do que precisamos. Ei, você que é mãe, que é pai, não sabe o que o seu filho precisa? Até antes que ele peça. Muitas vezes até se antecipa. Se nós somos assim, não será Deus? Ele nos fez capazes dessa atenção providente. Como um dos salmos, quem fez o amor acaso não ama? Então, quem nos fez capazes de amar também nos ama. Não é preciso que nos concentremos por demais em pedidos, mas é preciso que deixemos o Senhor nos falar mediante sua palavra, ouvindo-o até o nosso pedido reveste-se de um sentido de súplica de filhos. Vamos começar? Podemos fazer uma leitura orante mediante um exercício a seguir. Mas se você quiser, para o Evangelho de cada domingo na TV Evangelizar, existe a leitura orante que eu faço lá. Um pouco mais breve, porque é a televisão e para todo o Brasil. Mas se não puder, quando vai ao ar na TV, às quintas-feiras, pode ir ao aplicativo da TV Evangelizar, vai encontrar lá. Ou então no site Catequese do Brasil. Nasquelas diferentes janelas tem formação. Também tem espiritualidade. Vai encontrar lá muitos modelos de leitura orante da palavra. Este é um. Há muitos, eu apresento este. Mas há muitos, não é o método este ou aquele. É o encontro com o Senhor que é decisivo.